Ano novo, novo presidente nos Estados Unidos. O que tem isso a ver com a gente? A indústria automobilística está presente em muitas das decisões que Donald Trump anunciou ao tomar posse para seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Em 2 semanas, poucos dias mais, ele disparou falas que preocuparam meio mundo. Isso se não for mais da metade do planeta que tem algo a pensar sobre o que ele fala. Vem comigo entender que impacto essas mudanças terão no globo e particularmente para a produção de carros no Brasil, que é o que nos interessa mais de perto aqui. No sábado, dia 1º de fevereiro, Trump confirmou o que ele já havia anunciado e determinou tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México e 10% para o que vem da China. Esses países são seus 3 principais parceiros comerciais. Mas a questão não é só sobre negócios. Nesses casos, se aproxima mais do que poderia ser chamado de chantagem. Trump diz que seu objetivo é impedir o que chama de invasão de drogas e imigrantes ilegais em seu país, e que vai manter essas tarifas até que esses pontos sejam resolvidos. O novo presidente dos Estados Unidos havia acenado com essa possibilidade já em sua posse, no dia 20 de janeiro. E a Volkswagen se manifestou já no dia seguinte. O grupo alemão mantém no México uma das suas maiores linhas de montagem no mundo, fora da Alemanha. Tem capacidade para produzir 350 mil veículos por ano. O Jetta, o Taos e o Tiguan são alguns dos modelos que são exportados para os Estados Unidos. E já houve cálculos de que, com essa tarifa, esses modelos simplesmente perderiam competitividade no mercado dos Estados Unidos. E lembrando que Ford, General Motors e Stellantis também enviam considerável parte de sua produção para o país do Trump. Já na segunda-feira, porém, a tarifa foi suspensa por 30 dias no caso do México, cuja presidente se comprometeu a enviar 10 mil soldados até a fronteira para evitar o tráfico de drogas para o país vizinho. O Canadá já tinha falado em sobretaxar produtos importados dos Estados Unidos. Esses 2 países também acertaram uma trégua de 30 dias. Vamos saber daqui pouco menos de um mês. Já a China definiu a tarifa de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito vindos dos Estados Unidos, além de 10% para petróleo, máquinas agrícolas e alguns veículos, picapes e carros de luxo. Essas alíquotas vão vigorar a partir desta segunda-feira, dia 11. O governo chinês ainda denunciou o país norte-americano de violar as regras do comércio internacional e ainda afirmou que vai fazer uma investigação sobre o Google. Pode sobrar para nós? Pode. O Trump afirmou que sim e se referiu ao Brasil como um tremendo criador de tarifas. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial, atrás apenas da China, enquanto o Brasil, com relação aos Estados Unidos, ocupa o 15º lugar entre os exportadores. A balança comercial entre Brasil e Estados Unidos está praticamente equilibrada, mas qualquer sobretaxa, qualquer tarifa seria danosa para a nossa economia. Mas ainda que o Brasil acabe não sendo alvo desse tarifaço, essa disputa pode contaminar a economia global e indiretamente atingir a nossa. Isso porque o fluxo de componentes pode ser prejudicado, pode haver atraso na entrega e até falta de peças.
A gente teve um exemplo muito recente disso. A pandemia da Covid-19 causou a interrupção das linhas de montagem e acúmulo de veículos inacabados nos pátios. E isso alterou totalmente a dinâmica de mercado, e isso não foi apenas no Brasil. Tem outra ameaça do presidente dos Estados Unidos sobre o Brasil, que neste ano assume a presidência do BRICS. Fazem parte desse bloco econômico também, além do Brasil, a China, Rússia, Índia, Irã, África do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Indonésia. Além de representar quase metade da população do planeta, o BRICS vem ganhando gradualmente relevância na economia global. Mas o que perturba o presidente recém-empossado é a ideia desse bloco substituir o dólar por outra moeda em suas trocas comerciais. Numa entrevista, o Trump disse que não há como fazer isso e já ameaçou os países do grupo com uma tarifa de 100% caso essa mudança venha a ser feita. Desde seu primeiro mandato, o Trump nega o fenômeno do aquecimento global do planeta. Uma de suas primeiras medidas na posse foi, mais uma vez, ele já havia feito isso, tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Por esse tratado, entre outros encargos, os países envolvidos se comprometem a reduzir suas emissões. O país norte-americano só perde para a China na liberação de gases de efeito estufa na atmosfera. Se não fosse motivo bastante, Trump ainda assinou uma ordem executiva eliminando a meta de que metade da venda de carros até 2030 seja de elétricos. E acabou com o benefício de $7.500 para quem comprasse um veículo elétrico e ainda suspendeu o fundo de 5 bilhões de dólares criado para expandir a rede de recarga. A chamada infraestrutura que tanto preocupa as pessoas quando se fala em ter um carro elétrico. Você pode estar se perguntando, mas o Elon Musk, dono da Tesla, não apoiou a eleição do Trump e até faz parte desse governo? É verdade. Mas apesar de ter perdido participação nos mercados, tanto da América do Norte quanto na Europa, no ano passado, mais da metade dos veículos elétricos vendidos nos Estados Unidos ainda é da Tesla. Já Ford, General Motors e várias startups tendem a sofrer mais com a retirada desses benefícios. Enquanto os carros elétricos perdem espaço, o motor a combustão interna está voltando à cena. Há um ano, Trump afirmava, nas palavras dele, gasolina, combustível, petróleo, gás natural, os preços subiram a um nível que era impossível não chegar. Mas é o que causou a inflação e vamos precisar descer os preços, porque vamos perfurar, baby, perfurar. O atual presidente já assinou as ordens executivas liberando exploração de petróleo até em áreas de povos originários da América do Norte e reservas ambientais. Sua justificativa é que isso vai baixar o preço dos combustíveis de origem fóssil. Ele ainda está reduzindo o controle sobre emissões de poluentes. Em 2021, a gestão Joe Biden, presidente anterior dos Estados Unidos, havia determinado que até 2032, veículos leves teriam de emitir 56% menos gases de efeito estufa. Já os veículos médios, a redução seria de 44%. Seria, porque Trump revogou essas metas. A previsão de metade das vendas ser de elétricos até 2030 também foi deixada de lado. Essa guinada na política ambiental valoriza os veículos a combustão interna,
e pode motivar as montadoras a desacelerar a eletrificação e retomar o ritmo de produção de motores que queimam combustíveis fósseis. Palavras do Trump no discurso de posse, abre aspas, com minhas ações de hoje acabaremos com o New Deal verde e revogaremos o mandato do veículo elétrico, salvando nossa indústria automobilística e mantendo minha promessa sagrada aos nossos incríveis trabalhadores no setor. Em outras palavras, você poderá comprar o carro da sua escolha. Não vai precisar ser elétrico, poderá ser um motor poluente. E isso recuando alguns anos, já que ele está revendo os limites de emissões. Nessa fala do Trump, você ouviu alguma referência aos milhões e milhões de dólares investidos pela Ford e General Motors na eletrificação de seus modelos? Nem eu. Eu não vou falar aqui da questão dos imigrantes. A maneira como o recém-empossado presidente dos Estados Unidos lida com o assunto desperta reação negativa até entre seus compatriotas. Se, como afirmam muitos economistas, o tarifaço pode acabar resultando em inflação, a falta de mão de obra para os serviços que os norte-americanos não querem fazer já preocupa muita gente. Trump acha como se fosse o dono do mundo. Mas a inspiração que alimenta sua prepotência, arrogância, vem de longe, ela é histórica. Entre 1836 e 1845, houve um país na América do Norte chamado República do Texas. Quando esse pequeno país aceitou se integrar aos Estados Unidos, um jornalista chamado John O'Sullivan escreveu o artigo Anexação, em que defendia, abrindo aspas, nosso destino manifesto de nos estender pelo continente pela providência, Deus, através do livre desenvolvimento dos nossos milhões anualmente multiplicando. Esse pensamento se juntou ao que já era chamado excepcionalidade americana, uma ideologia de que os norte-americanos seriam um povo superior aos outros, escolhidos por Deus. Há quem diga que Deus é brasileiro. Muitos jogadores, quando fazem um gol, apontam para cima, sugerindo que o divino torce para seu time. Vamos esperar que Trump caia na real e de que ele se dê conta de que não é ele o todo-poderoso dessa maneira. Obrigado por quem assistiu até aqui. Bons caminhos. Até a próxima.